Já estou aqui com meu cafezinho, porque tá iniciando mais um Pod Café, o único podcast que tem aroma e você consegue sentir de onde você estiver. Produção, roda a vinheta! Para iniciar o programa de hoje, já deixa o seu like, compartilha pra geral e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Muito prazer, eu sou Giovana Lopes, a apresentadora oficial aqui do Pod Café, e aqui do meu lado, meu companheiro de toda manhã e CEO da Beach Coffee, Pedro Melo Júnior. Bom dia, Pedro! Bom dia, Giovana! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Temos café, convidados e o Pod Café, né? Verdade. Hoje, sabadão, mais um Pod Café by Beach Coffee, né? Temos um convidado especial e você tá linda, maravilhosa. Eu estou colorida ultimamente, linda, você tá né? muito colorida, viu? Depois que você veio do Rio de Janeiro, agora estou colorida. Tudo, né? Tô sabendo. O Pedro vai ficar falando desse Rio de Janeiro até o final do mês. Estamos com ele, Gustavo Araújo, mais conhecido atualmente como Impostão, o Leão, é isso mesmo? Bom dia a todos, um ótimo sábado. Sim, a gente fez um evento aí histórico, Dia do Imposto, Feirão do Imposto. E eu me vesti de leão, paguei um mico aí na 25 de março. Você ficou de leão. Vesti de leão. História é essa? E de onde veio essa ideia de se vestir de leão? E você foi pra 25 de março? Ficou ali ou foi pra outros locais também? Não, a gente fez uma ação com empresários, inclusive a participação do Pedro, de levar uma inovação que a gente fez, que é um chatbot, onde a gente faz ali usa inteligência artificial para explicar sobre a carga de impostos no Brasil em todos os produtos e serviços. Então a gente entregou um panfleto, um flyer com QR Code para acessar esse chatbot, que é como se fosse um aplicativo, mas no estilo guia fiscal. E a gente percebeu assim que os comerciantes, os empresários que estão por ali quase não sabem, né, do tamanho dessa carga de impostos que tanto se fala. Então foi um dia assim para levar um pouco de conhecimento. Vestido de leão, a gente tirou foto com criança, chamou a atenção. Diferente, né? De atrair, querendo ou não, um assunto sério. Que as pessoas não têm esse conhecimento, né? É um assunto sério que muita gente não tem esse conhecimento do que nós pagamos de tributos, né? O Gustavo vestido de leão no centro foi um sucesso. As crianças adoravam, queriam tirar foto. Verdade. É impressionante, né? Né? Segurava no rabo do leão. Sim. É verdade, cara. Foi um sucesso mesmo. Foi sucesso. Foi muito, muito legal. E outra, consciência, né? Conscientização das pessoas. Isso que é o mais importante. Eu acho que surtiu um bom efeito que foi feito lá. A gente fez alguns vídeos explicando casos assim específicos, pautas que a gente defende, inclusive de mudanças na carga tributária, mudanças inclusive que a gente está falando de um momento histórico para o Brasil, quase 30 anos sem falar de reforma tributária, a gente está vivendo uma reforma tributária agora e a gente cai naquele ponto. Poxa, o Brasil tem uma carga tributária alta que a gente basicamente trabalha 149 dias... Sim. Para pagar todos os impostos que a gente gera ao longo do ano. Aí tem vários contextos, por dentro, por fora, imposto no produto, mais imposto quando emite nota. Então a gente acaba tendo... A gente é bitributado em tudo e ainda declara o imposto no final do ano. Então assim, tem muita coisa por debaixo dos panos que isso torna ainda maior a carga de impostos aqui no Brasil. Então a gente vê assim, tem pontos positivos na reforma tributária? Tem pontos positivos, a gente poderia citar guerra fiscal, por exemplo, que acaba, que é uma guerra entre os municípios e os estados, para ver qual estado que vai emitir a nota, porque fica menor. Isso acaba diminuindo, sim, mas tem outros pontos, que é essa unificação de tributos estaduais, municipais, para ir direto para a União, né, que a gente chama dos dois tipos de impostos que estão sendo unificados. Isso também vai ser uma coisa mais centralizada do Estado, lá de Brasília, Pedro, para depois distribuir para os estados, né? Você tira um pouco da autonomia ali do Estado, poder gerenciar os seus impostos e pagar os seus impostos. E isso daí é um ponto ruim que a gente enxerga, né? Então, outro ponto que a gente colocou foi justamente desoneração da folha, que estavam comentando. A gente tem uma PIS/COFINS, o Sistema S, que acaba sendo uma obrigatoriedade para a folha de pagamento.
Existe muito erro de tributação quando você contrata, quando você faz os pagamentos, e tem muito crédito de ICMS, de PIS e COFINS para receber das empresas de anos, né? E foi pedida a desoneração da folha, porque acaba sendo muito caro contratar. Isso foi uma briga muito grande. Câmara, Senado, Executivo, até o STF entrou na jogada. Conseguiram a desoneração da folha e agora querem tirar o direito da empresa, né, do CNPJ, poder pedir o crédito retroativo de pagamento errado, entendeu? Ou seja, e é algo que é direito daquele empresário, daquele CNPJ, né, que pagou a mais por muito tempo. Isso é quando ele descobre que ele tem milhões, grandes empresas, milhões para receber, ele tem o direito de ir lá e buscar esse crédito. Sim, fazer uma compensação disso aí, né? Compensação, né? Então, inclusive, teve um vídeo do Pedro falando sobre algumas pautas, né? Que a gente estava pedindo para que essa reforma tributária pudesse contribuir ainda, porque não foi votada tudo, ainda tem projetos de lei sendo desenhados, que tem muito a se fazer, né? Eu quero destacar o trabalho do CONAGE, né? Que isso é uma iniciativa do CONAGE, que é uma confederação brasileira, onde une empresários. Uma das conquistas lá em 2002 foi uma lei complementar que permitiu que tivesse na nota fiscal o quanto nós pagamos de imposto no qualquer produto ou serviço, né? Então, quando você vai num restaurante, você pede a nota, ele é obrigatório que tenha a carga de impostos estaduais e federais. E ali você consegue ver que é em torno de 25% a 30% a média em todo produto e serviço que a gente consome, coisa, entendeu? Né? Então, assim... Só que, mesmo assim, com essa lei, não é 100% descritivo quanto você paga de imposto. Porque é muito difícil mensurar hoje o imposto por dentro e o imposto por fora. Então, um advogado tributarista, quando ele explica... vou citar um exemplo aqui. Você vai produzir esse copo. Então, você vai pagar imposto para comprar todo o material aqui para produzir esse vidro, certo? Sim. Para você depois colocar, para esquentar. Uhum. Só que quando você for comprar isso, quem produziu isso aqui também pagou imposto. Pagou imposto. Entendeu? E quem transportou também pagou imposto. Sim. Então, é como se fosse duas corridas simultâneas aqui, né? Corrida de um trem e de um carro. Então, assim, o imposto ele vem junto com... o que você está pagando para produzir. Então, tem o custo que você vai pagar funcionário, o custo da fábrica, só que por dentro desse custo, o imposto já veio sendo gradativo. É o imposto acumulado, que a gente chama. Então, o imposto acumulado, como que eu vou mensurar isso? É difícil. É difícil. Como que eu vou calcular o preço da matéria-prima, que já teve imposto do transporte, o imposto sobre tudo e até a produção, até chegar no consumidor. Então, esse é o imposto acumulado. Muitos tributaristas falam que você mensurar quanto eu pago de imposto num produto ou no serviço é muito difícil. Tem tributaristas que falam, isso é balela. Tem tributaristas que falam, não tem como você saber. Mas essa lei complementar ela dá uma certa transparência. Ponto positivo dessa reforma é que vai ficar mais claro ainda a gente ver quanto a gente paga de imposto. E isso vai ser algo que o brasileiro vai se atentar ainda mais. Então, assim, dentro de um caos tem um ponto positivo. Essa reforma ela vai ficar muito mais claro porque você vai tirar essa possibilidade do imposto por dentro. Então, você tem imposto municipal, estadual e federal. Com essa unificação do IVA, que é esse modelo de imposto tributário que já tem na América do Sul, tem na Europa. O americano não usa, né? Mas na Europa é muito utilizado. Ele se torna mais simples de você verificar e não tem como fazer o imposto por dentro, só por fora. Então, aquela costura de impostos, ela acaba sendo simplificada, só que fica muito mais nítido você ver o quanto você está pagando de imposto. Então, a gente não vai ser uma reforma que vai acontecer agora. Ela vai ser gradativamente sendo realizada e acredita que até 2030 já esteja rodando o IVA na unificação desses impostos e não vai ter mais imposto por dentro. Aí, daqui a 10 anos, o brasileiro vai saber claramente quanto ele está pagando de imposto. E vai ser um susto para todo mundo. Então, vai ser algo que vai gerar mais revolta e indignação. E aí eu quero ver que a classe política vai precisar, não vai ter para onde fugir. A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores cargas do mundo, mas a gente não tem isso ao certo. A gente fala que é 30%.
Mas se for avaliar esse imposto por dentro, toda essa cumulatividade, pode ser 40, 50. Isso aqui é o pesado. Mais do que 30. Sim. Você entendeu? Num produto. Por isso que no Brasil fica muito caro ter você produzir na indústria. Por isso que um produto aqui no Brasil é muito mais caro do que nos Estados Unidos. Por isso que um produto aqui no Brasil é muito mais caro do que na Europa. Por conta dessa cumulatividade. Então, quantas pessoas viajam para os Estados Unidos para comprar celulares, computadores, roupas e não compra aqui? Quantas pessoas preferem exportar da China pela Shine por outras empresas em vez de comprar no Brasil? Explica um pouquinho para a galera sobre o feirão do imposto. Então, perfeito. Então, essa iniciativa o mês de maio todo foi iniciativas pelo Brasil de conscientização. Teve estados como Tocantins que deixaram placas por toda a cidade explicando dessa carga de impostos. Alguns estabelecimentos, postos de gasolina, restaurantes, tiraram o imposto do produto para mostrar para o contribuinte, para o cidadão, olha, esse produto sem imposto custa isso. Entendeu? Então, e é basicamente 30% que a gente está falando, né? Lógico que eles não têm uma noção ao certo do que é, mas já dá, como eu estou te dizendo, olha, certeza que é 30%? Como eu te falei, não dá para você ter essa certeza. Mas ali, só de você mostrar que você abastecer seu imposto é muito melhor, você realmente percebe que você vê na pele ali, como seria melhor consumir se não tivesse tanto imposto, sabe? Então, é uma iniciativa que em São Paulo veio mais forte esse ano, mas no Tocantins, Santa Catarina, Paraná, já é uma iniciativa que acontece há muitos anos. Entendeu? Então já estão muito avançados lá. Sim. Eles conseguiram apoio do Estado, conseguiram apoio tinha placa nos ônibus. Né? E aqui em São Paulo a gente trouxe a inovação da inteligência artificial. E no final do feirão tem uma premiação também. Essa premiação vai ser qual é o estado que mais impactou vidas, que mais levou informação. E a premiação acontece no mês de outubro a novembro. Então São Paulo está concorrendo por conta da inovação que a gente levou. Da inteligência artificial, do guia fiscal, que depois provavelmente a produção vai colocar isso aí na tela, que é o QR Code onde você acessa o chatbot e tira dúvidas sobre qualquer... quanto eu pago de imposto no café? Nós fizemos até uma brincadeira, né? Sai todas as informações, a média de cargas sobre estaduais, né, municipais. E desse daí trouxe uma inovação muito legal. Foi uma empresa de jovens que criou esse chatbot, né, com inteligência artificial, com a intenção de a gente fomentar o conhecimento. Porque o que eu percebo, como nós não temos muito conhecimento desse emaranhado de leis, carga tributária para todo lado, por dentro, por fora, é um termo meio detalhado, né? Assim, coisas que você precisa... É difícil até para você entender, né? É muito complexo. Então, os advogados tributaristas que entendem, geralmente são advogados que ganham muito bem. São advogados muito bem pagos, porque eles entendem que é complicado entender desse assunto. O que você defendeu lá como pauta. A nota fiscal, quando você emite, né, muitas das vezes o pagamento do varejo é parcelado e ele você às vezes paga daqui a 120 dias. Só que você precisa emitir a nota para que você já tenha o contrato daquele negócio. E aí o teu cliente vai te pagar daqui a 120 dias. Só que quando você emite uma nota, você já paga o imposto. Já gera o imposto. Já gera o imposto, né? Sim. Então, assim, se for o Simples Nacional, a média de 6%. Mas é presumido real, é para 18%, certo? Na nota. Então, só que você já toma esse crédito ali na frente e o teu cliente vai pagar em 120 dias. Uma medida que nós defendemos na reforma tributária, que ainda não foi aprovada, é que possa-se pagar esse imposto só quando o dinheiro entrar, não na emissão da nota. Porque você concorda que hoje eu posso emitir uma nota para o Pedro aqui agora, sem ele me pagar nada, e eu já tenho que pagar esse imposto. E nem com a garantia de que ele me pagou. Então, se a gente tivesse uma forma que eu só vou pagar o imposto quando ele me pagar pelo serviço, garantia, né? Fica muito mais simples. Mais flexível, né? E fica mais dinâmico em relação ao fluxo de caixa da empresa, né? Exatamente. Todas as empresas, elas precisam emitir a nota para o serviço, porque no momento de contabilidade, né, qualquer prestação de serviço, se não tiver a nota, não tem como você justificar o serviço. E isso pode dar problemas com a Receita Federal. Né? Mas, logicamente, quantos negócios as pessoas falam, não vamos emitir nota, não.
Claro, isso acontece no Brasil e muito. Né? Eu não vou emitir nota, vou te pagar aqui sem nota, o serviço está acordado, a gente coloca como prolabore, enfim, dá para você fazer várias situações. Né? Agora, se fosse uma forma transparente e fácil e a gente confiasse cada vez mais que o sistema de imposto é sério, tenho certeza que iríamos ter menos sonegação também. Com certeza. Isso aí que você falou é uma realidade, Gustavo. Né? Além disso, se você tivesse uma transparência dos gastos do governo com o que arrecada, né, em relação ao bom uso do dinheiro, né? Você viu aí que agora, só no mês de maio, o rombo é 158 bilhões, né? O governo que a gente está vendo atual, essa ideia do nascimento do Partido dos Trabalhadores, a liderança que o Lula sempre trouxe, né? É aquela ideia de que gastar é importante para o Brasil crescer. E a gente tem um sistema de gasto fiscal no Brasil que tem gasto que é obrigatório. Educação, saúde. Uhum. Então, todo recurso que é arrecadado, os estados, eles são obrigados a gastar. E isso é um erro. Você falar para o estado, você tem que gastar isso aqui. Às vezes a educação não precisa, quem precisa é outro setor, mas ele é obrigado a gastar na educação. Isso foi uma ideia implantada do sistema do PT mesmo. De essa ideia de que para o Brasil crescer tem que gastar. Né? Então você pode enxergar aí que quando teve essa mudança de governo, tanta parte econômica, o governo entende que ele tem que investir em projetos, exemplo da Petrobras. Vamos investir em projetos de refinaria, Abreu e Lima, vamos voltar, outro projeto, vamos voltar, energia limpa. Ele enxerga, vamos gastar com a educação. Você pode perceber que o Lula adora falar isso. Vamos gastar com a educação, vamos investir na escola. Porque ele adora gastar. Essa ideia de que gastar, vou fazer o Brasil crescer, vamos dar subsídio. Isso tem um risco. Então, no longo prazo, né, eu tenho um pouco de esperança, mas no curto não. No curto prazo eu vejo com muito maus olhos. Essa ideia de você ter que gastar com cargos, gastar com muita educação, você reajusta o salário mínimo de uma forma errada. Isso economicamente, todos os principais economistas, né, criticam. Não só no Brasil, no mundo todo. Fala, gente, o fiscal é um risco muito grande, né? Sim. Por que isso vai acontecer? Vai gerar inflação, vai ter que taxar mais para pagar as contas. Sim. Então, a gente entende que um governo liberal, como aconteceu com Paulo Guedes, né, com Bolsonaro, era o quê? Menos gastos. Vamos enxugar os gastos e vamos aumentar a arrecadação. O que vai gerar o crescimento do país? O mercado. Superávit, né? Superávit é o quê? O agro exportando, as empresas produzindo, o governo não gera riqueza. Gerando emprego. Né? O governo não gera riqueza. Somos nós, as pessoas, empresas que geram. Só que a ideia da esquerda, né, sempre foi essa. Quem gera riqueza é o governo. A gente que tem que gastar, eu que tenho que construir estrada, eu que tenho que construir refinaria, sabe? Eu que tenho que dar aumento de salário, eu que pago assistencialismo. Essa ideia de gastar é o que no curto prazo vai ser horrível para o Brasil. Vai ser difícil sustentar esse gasto todo. O que vai acontecer é que quando sair essa liderança que o Lula tem, quem vai assumir esse lugar? Então, assim, eu acredito que no curto prazo está ruim, no longo eu tenho bons olhos, porque eu acho que também não vai durar muito. Porque o Lula não fez um sucessor. Então, assim, ele pode vir para uma reeleição? Olha, deve vir, né? Deve vir. Mas a gente tem que acreditar que a direita vai ter um outro candidato, né? Sim. Vai preparar. A gente está vendo outros nomes aí, Caiado, o próprio Tarcísio em São Paulo, lá em Minas também o Zema. Enfim, estão se construindo outros nomes. Não sei se o Bolsonaro vem para eleição de novo, para presidente. Então, eu não sei se vão deixar, né? Tem todo um aparato jurídico do STF para ele não ir. Mas, enfim. Então, assim, no longo prazo eu tenho esperança de que isso possa mudar. No curto prazo, não. No curto prazo eu estou bem pessimista com o Brasil. Por isso que a Bolsa não sobe. Por isso que a Bolsa está indo voo de galinha. Por isso que o investidor americano está tirando dinheiro do Brasil. Porque ele está olhando e todo mundo está olhando e fala, meu Deus, olha isso daqui. Essa ideia é muito antiga, retrógrada, gente. Os caras estão com um pensamento de 30 anos atrás, né? E assim, estão conseguindo fazer algo que não conseguiram, que é a reforma tributária, mas de uma maneira errada. Ou seja, estão conseguindo já algo histórico. Poxa vida,
Se você está tendo a oportunidade de fazer uma reforma tributária, você tem o parlamento ali com você. Né? Então, só que aí eles estão fazendo tudo do jeito errado. Então, quando que o fiscal do Brasil vai ser levado a sério? Não sei. Teria que talvez... Isso daí veio desde a Constituição de 88, essa questão do gasto obrigatório, tem que gastar com a educação, tem que gastar cifras milionárias. Não precisa disso, você concorda? Isso é um erro lá da Constituição de 88, é um assunto, né, que por longo prazo de mudar uma Constituição, enfim, mas no curto prazo eu não estou otimista não. Mas essas iniciativas dos jovens, como a gente está falando aí, né, de vestir de leão, o pessoal ir criar aplicativo, fazer iniciativas, estão preparando uma juventude, estão preparando um empresário, no longo prazo ele ser mais participativo. Sim. Entendeu? Essa é uma forma. E Gustavo, na sua opinião, o que deve mudar nos impostos do Brasil? Então, o ponto que a gente tem colocado, eu enxergo que esse modelo do IVA vai ser difícil a gente ir contra ele, tá? Que eu sou mais entusiasta do modelo americano, que é cada estado tem a sua arrecadação tributária e cada estado também gasta da maneira que achar. Então, o fiscal não é federal, é estadual. Vou citar um exemplo. Os gastos obrigatórios vêm do lado de Brasília. O Lula que vai decidir lá, a Câmara, em lei orçamentária, quanto São Paulo vai gastar. Mas eles não sabem como é que funciona aqui o estado de São Paulo. Então, eu sou entusiasta de que o governador que está aqui hoje, o Tarcísio, se for outro amanhã, eles sabem onde tem que gastar. Sim. E nós sabemos também. Então, a lei orçamentária mais participativa. Né? Eu tenho que aumentar a rodovia Bandeirantes. Trem Intercidade Campinas-São Paulo. Nós precisamos de um polo industrial. Nós estamos vivendo aqui, a gente sabe. Então, a gente sabe quanto tem que arrecadar e como acontece nos Estados Unidos, qualquer gasto de viatura de polícia, qualquer aumento de rodovia é votado como é eleito um parlamentar. Né? Isso é votado e você sabe, porque você, tô aumentando imposto para comprar viatura. Tá certo? Tá ok. Tô aumentando imposto porque eu vou construir uma rodovia. Tá ok. Tô aumentando imposto porque tem que investir na saúde. Tá ok. Nós não sabemos aqui no Brasil. Nada é votado entre nós, né? Só que eu entendo que esse modelo talvez não estejamos preparados. Entende? Eu acho que as economias mais avançadas, assim, é Dinamarca, por exemplo, Suécia. Dinamarca é um exemplo. Né? Lá talvez seja uma das maiores democracias do mundo, né? Esse modelo de governo, que não tem nem presidente, é um conselho. Então, não tem nem essa vaidade eles têm. Mas é um país menor, né? Na proporção do Brasil, muito difícil. O Brasil é muito difícil. O Brasil, então, esse modelo, ele olha mais para esse modelo europeu. Eu acredito que é o que a gente vai seguir, o IVA. Então, a gente vai ter que se conformar com o IVA. Então, dentro desse modelo de IVA, o que eu acho que é ideal, já que vai ficar transparente, é uma dessas mudanças que nós comentamos aqui. A nota fiscal, ela não tem que ser já emitida para pagar, mas sim em relação a quando pagar o recurso, o cliente pagou o dinheiro, aí você paga o imposto. Não na emissão da nota, e sim na emissão do pagamento, que é feito entre ambas as partes, né? Porque o setor de serviços movimenta muito o comércio hoje. Defendo que a gente possa ter redução de gasto. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa primeiro. Muda-se a política fiscal, faz-se uma reforma administrativa justa, séria, aí sim você pode reduzir imposto. Né? Porque o Brasil arrecada 3 trilhões, mas gasta 4. Então, assim, como que você vai falar assim, vamos reduzir imposto aí? Só que eles estão aumentando o gasto, aumentando o cargo, aí a previdência aumentando. Então, assim, não caberia você falar reforma tributária agora. Não caberia, você teria que falar assim, primeiro caso, fiscal e administrativo. Né? E dar autonomia dentro do IVA para os estados gastarem da maneira que acharem melhor. Menos federalizado e centralizado e mais descentralizado dentro dos municípios e dos estados, como se arrecada, como se gasta, seria a melhor forma. Né? Tem outras mudanças que seriam muito importantes aqui, tem várias, né? Eu estou dizendo mais no macro, assim. Detalhadamente, tem muito detalhe por setor. Eu acho que cada setor faz lobby em Brasília. Tem setores que querem desoneração, tem setor que... Uma coisa que eu achei errada, viu, Giovana, foi esse imposto seletivo, tá? Eu achei isso uma grande palhaçada, que é o seguinte. Olha, como que você vai dizer o que é bom e o que é ruim? Então, imposto seletivo, eles estão dizendo que bebida, que cigarro,
faz mal, então vamos aumentar o imposto para esse setor, né? Mas daqui a pouco ele pode dizer que essa caneta faz mal. Qual que é o consenso? Gente, de repente tudo faz mal. Você entendeu? Falar, isso aqui faz mal, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Só para aumentar. Então esse setor, a carga tributária é maior. Maior. Só que você fazendo isso, você vai ter que... alguém vai ter que pagar por isso. Entendeu? Como a mesma coisa de reduzir de um setor. Outro vai ter que pagar. Então esse imposto seletivo eu não concordo. Outra coisa que eu também não concordo é uma ideia um pouco populista que fizeram da cesta básica. Tirar o imposto da cesta básica. Eu vi. Que você tira de todos os produtos. Arroz, feijão, tudo que tiver ali. Azeite, tá? Que é o básico da cozinha. Gente, mas a mesma pessoa que tem uma renda classe média baixa e o rico não vai pagar imposto nisso. Então qual que é a lógica? Você vai tirar o imposto do arroz, mas, cara, o milionário todo mundo também, come arroz. A classe média alta também come arroz. Então, que equiparação você trouxe em relação a isso? Entende? Baseado no quê, né? Baseado no quê? Entendeu? Vamos tirar o imposto da cesta básica. Vai aumentar de outro setor. Não vai vir de graça. Então, entende? Sim, é uma coisa populista para agradar o eleitorado, mas que quando a gente fala de fiscal e tributação, não tem que ser populista, não tem que agradar o eleitorado. Tem que ser administração. Sim. Na risca, cara. Igual na sua empresa, né? Se você for agradar algo que não vai fechar a conta, sua empresa vai fechar, vai quebrar. Com certeza. Então, por isso que fala a empresa é fria, né? A empresa é fria como um coração. Porque, cara, não tem como você agradar. É frio. Ou vendas e administração. Se não tem vendas, a empresa quebra. Sim. Então não é Com diferente. certeza. Né? E outro ponto é o cashback. Né? O cashback, eles só estão abrindo cashback para quem é do CAD. Ou seja, para quem recebe Bolsa Família e está cadastrado. Só que eu entendo que tem muitos trabalhadores, por exemplo, professor. Gente, professor ganha pouco. O professor não pode receber o cashback? Professor, que é aquele cara que forma um jovem que está ali... Mas a maioria dos professores também, né? Votaram. Fizeram o L, né? Então, os professores fizeram o L, então pra assim... ser bem realista, a maioria. Entendeu? Na época, assim, da eleição, a maioria Fizeram. que era professor votou no L, então tem que esperar o quê, né? Sabe? Cashback só para quem está no CAD único. Entendeu? E o próprio CAD único, que é quem recebe lá os benefícios da assistencialismo, né? Que o governo cresceu muito isso no governo Lula 1 e 2. Foi quando deu o boom desse CAD único, se cadastra, tá aqui, benefício e tudo mais. Eu entendo que a gente tem pobreza no Brasil, mas eu entendo que o Estado não precisa estar bancando todo mundo. Eu acredito que tem que ser meritocracia. Dar as ferramentas para você trabalhar e você se sustentar. Né? Não acredito, na medida da possível, a pobreza ela precisa de um apoio do Estado? Sim, mas não para o que eu enxergo mais é que quanto mais pobre tiver, melhor pro Lula, porque ele consegue... tudo que ele faz de educacional é muito ruim. Ou seja, ele é uma pessoa que ele é uma má informação ambulante. Então, por onde ele passa informações ruins. Então, se ele é um líder e está ensinando errado, significa que ele está passando em todo momento informações erradas para essa liderança que ele exerce. Entende? Sim. Então, assim, você imagina, se um líder está impactando lá milhares de pessoas, ele começa a ensinar errado essas pessoas, todas aquelas milhares de pessoas estão indo para o caminho errado. Estão indo. Se não tiver o conhecimento, né? No caso, ele é um líder que é uma bosta ambulante. Então, se a gente não tiver líderes, que a gente está vendo líderes aí que acontece pela internet, e vários, né? Que eles propagam boas ideias. Então, por isso, no longo prazo, eu acho que esses líderes vão crescer e vão conseguir impactar esses setores que são menos favorecidos, são os setores de classe baixa, que hoje se informam por essas lideranças. Eles são informados por essas lideranças que ensinam todas essas coisas erradas. Né? Basta você ver um discurso do Lula, uma oratória dele. Basta você ver ele em qualquer evento público. Quanto ele fala de desinformação. É impressionante. Gustavo, mudando um pouco a prosa, mas continuando em relação à situação do Brasil, imagina o seguinte, você acabou de falar que a longo prazo você acredita que vai ser melhor as coisas, pelo que eu acredito. Né? Agora, imagina o seguinte, a longo prazo, o Brasil é um país que está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo, nós temos um
uma quantidade de gente na linha da pobreza aí que eu não saberia dizer quantos, se são 30 milhões, 40, 50, e que essas pessoas hoje independem do assistencialismo do governo. A longo prazo, você não acha que vai ficar mais difícil ainda para o governo conseguir manter todos esses benefícios para essas pessoas que hoje recebem esse assistencialismo? Seja a Bolsa Família, seja outra ou qualquer outro tipo de benefício, porque aonde vai se conseguir recurso para continuar bancando tudo isso? Não, vai ser muito difícil. Olha, eu vejo palestras de economistas. A última que eu vi foi do Maílson da Nóbrega. Ele é ex-ministro da Fazenda. Ele fala uma coisa que eu concordo. Assim, olha, a única forma de você mudar uma sociedade é pela educação, concorda? Sim, com certeza. Então, assim, o que a esquerda se apropriou? Vamos investir em educação, vamos valorizar o professor. Só que, na ponta, esse investimento que eu estou dizendo, não está dando o resultado que a gente esperou. Entende? Então, como que a gente vai tirar esses milhares da pobreza? Com educação, não tem outra ferramenta. E não é um discurso demagogo, olha, é com a educação que a gente muda. De fato, é com a educação. Por quê? Como que aquela pessoa vai ter um trabalho? Vai deixar de depender, vai ter que mudar a mentalidade dela e falar assim, eu não quero mais ter que depender do Estado. Eu não quero mais ter que ficar recebendo doação. Eu tenho que trabalhar. Ah, vou ter que pegar sol, vou ter que pegar ônibus. Vai ter que fazer isso. Não é? Só que isso é uma mentalidade, uma mudança de mentalidade. Né? A mentalidade da... mas se eu trabalhar, eu perco meu benefício. Se eu abrir um MEI, eu perco meu benefício. Então ela fica sempre como? Uma escrava, né? Ela é uma escrava. Essas milhares de pessoas na pobreza, eles estão numa escravidão indireta. Se trabalhar, perde o benefício, que o governo faz isso. Então ela fica com medo de trabalhar, fica com medo de abrir o MEI e empreender, porque senão ela perde o Bolsa Família, senão ela perde o Cade Único, vai perder o cashback que vai ter. Vou perder o cashback, eu quero ter o cashback. Então, você está impedindo aquela pessoa de prosperar. Porque o que é ela prosperar? Olha, é depender o mínimo possível do Estado. Eles ficam alienados, né? Entende? Então, pegando carona nisso que você está falando, nós temos aí um volume não, nós temos uma situação que a maioria dos jovens hoje, eu vi outro dado outro dia, era 39%, 40% dos jovens, os caras não estão conseguindo concluir o segundo grau. Nossa. É um negócio absurdo. E tem, assim, uma quantidade absurda de jovens realmente fora da escola, que não estão nem estudando mais. Né? E isso é empobrecimento assim que eu digo, da nação, no todo o Brasil. Porque você não tem essas pessoas qualificadas, elas não têm mão de obra, elas não têm uma mão de obra qualificada, elas não têm um curso, não têm uma profissão. Como que você vê o futuro? Você como economista, como que você vê isso? O jovem, né, à deriva, vamos dizer, porque não tem, usando droga no tráfico e roubando. Nós estamos aumentando o índice de jovens, a população carcerária de jovens está crescendo. Como que... É verdade. Cara, que negócio que... Enquanto você vê outros países aí se desenvolvendo, crescendo, e a gente com um universo de jovens absurdamente gigante, onde poderia desenvolver o país para o futuro, né? Vamos falar assim. Sim. Isso vai ser ruim para o capital produtivo, né, de uma nação. Claro que hoje a gente tem profissões que não dependeriam de uma formação técnica. O mundo está caminhando para isso. Mas você não terminar na sua formação básica, mesmo que a gente tenha não seja das melhores, e de fato tem um ensino que ele enviesa sempre para um lado, né? Um lado que a gente ideológico. Ideológico, ele enviesa para um lado ideológico, ele... não é a mesma qualidade de um ensino privado, por exemplo, de uma escola que você tem uma escola particular. Hoje o ensino público não é a mesma qualidade. A gente tem essa
desigualdade, por exemplo, numa USP da vida, né? As faculdades aqui de São Paulo, por exemplo, ela perdeu a qualidade. Mas quem é que entra numa USP, quem é que entra numa universidade federal? É quem estudou numa escola particular. Então é o filho da classe média alta, que não estudou no colégio público e que ele estudou num colégio particular, se preparou e não vai pagar pela faculdade. Então aquele jovem que foi do ensino público, ele tem vai, chance, né? vai ter mais difícil. Tem pessoas que rompem essa barreira. Rompem essa barreira. Entendeu? Mas assim, poucos. ele vai entrar ali e ele talvez não chegue numa numeração tão boa e vai ter que ir para um particular, talvez com desconto e tal. Mas ele vai ter que pagar a faculdade. Só que quem teria mais condição de pagar a faculdade? Sim, com certeza. Então, o assim, classe média ou o rico. Por outro lado, os caras fizeram o quê? FIES, é isso? Que tem um financiamento? É o FIES, né? E foi um fiasco, na verdade, né? O FIES, porque muitos alunos não concluíram faculdade, muitos alunos ficaram devendo esses recursos do FIES. E nos últimos anos houve até um acordão ali para tentar... Houve um perdão, parece, né? Da dívida de muitos alunos. De muitos, mas tem muitos alunos endividados. Ao FIES, mas o FIES virou o quê? Eles montaram no Brasil centenas de cursos universitários em todo o Brasil, como se você quisesse acelerar o crescimento educacional, colocando o jovem na universidade, mas que saindo de lá sem nenhuma preparação. Né? Aí você melhorou o índice de formados, né? E, na verdade, educacionalmente mesmo, isso não aconteceu, porque sai de lá sem capacidade de trabalhar no mercado. Exatamente. Hoje eu acho que... uma indústria da formação. Assim, uma indústria para formar terminar o curso universitário, mas não estão nem aí com a preparação ou não. Não. Por isso que o caminho hoje acaba sendo o jovem fazer um curso técnico, que ele já sai empregado, né? A gente tem hoje o ensino técnico hoje para se trabalhar na indústria, trabalhar... Hoje o jovem tem que saber programação, Excel, profissões que estão acontecendo, né? Tem que saber de internet. Então hoje, se pega o exemplo aqui de São Paulo, né? Teve esse investimento em falar de programação para os jovens, que foi incluído na carga, né? Sistematizaram o sistema aqui em São Paulo de tecnologia para vocês saber que a nota dos alunos tá ruim por tal motivo, que não tinha como você saber antes. Hoje é tudo unificado no estado. Todas as escolas municipais passam esses dados e eles conseguem ter o estudo por que aquele aluno de português está tirando nota ruim. Porque às vezes pode ser o professor. Sim. E aí eles fazem o estudo. Olha, professor, a nota está vindo ruim por quê? Vamos fazer o estudo. Como hoje tem essa tecnologia para facilitar, aqui em São Paulo, o Vinícius, que é secretário executivo, e o Roger Federer criaram esse sistema que utilizaram lá no Paraná, que deu muito certo. Que você hoje tem acesso a todas as notas dos alunos das provas. É trimestral que é feito essa avaliação e existe uma equipe que vai lá na escola e verifica por que aquela nota daquela matéria. Se for com o professor, faz-se um retreinamento do professor. Então aqui é um exemplo bom. Professor, né? Aqui é um exemplo bom em São Paulo. Acho que o ensino de São Paulo é diferenciado dos demais, né? Não poderia comparar com outros estados, mas dizendo aqui de uma equipe técnica que está trabalhando. Agora, lógico que a família é a base, né? A família é a base também da educação da criança. Não basta a gente jogar isso só no colo do Estado. Sim. Se a gente não tem uma família desestruturada, como que esse jovem também vai crescer numa boa qualidade? Verdade. Entende? E chegando ao final do nosso bate-café, já finalzinho, nós queremos... Rápido. Passa muito rápido, né? Passa foi voando. Muito rápido aqui com o Gustavo. Queremos, não sabendo do Gustavo agora, do Leão mesmo, quem ele tomaria um café? Quem o Leão chamaria pra tomar um café da noite, da manhã, da tarde? Conta pra gente. Então, assim, o Leão não é um personagem bonzinho não, tá? O Leão, a gente criou esse personagem pra mostrar que o Estado ele é como um leão, né? Claro que a gente... É sugador, né? Sugador, A gente viu que o Leão, ele representa lá a Receita Federal, às vezes. Quando a gente vai declarar imposto de renda e tal, a gente queria colocar um leão mais sério, mais... Talvez até de todo vermelho, aquele leão todo de vermelho. Você fala, nossa, você não é comunista. Mas assim, é pra você falar, o leão... Vegetariano, era um leão vegetariano. Não é o leão bonzinho, não. Não é aquele leão de Judá lá, de Israel, não. É o leão ruim. Então, assim, como ele é um leão ruim, a gente fez aquela brincadeira. Quer ser seu sócio, né? A gente fez a brincadeira assim, nossa, o leão...
ele é seu sócio, não trabalha, Dorme. não te ajuda, dorme, chega lá e dá uma bocanhada grande, né? Então, É assim, isso mesmo. aquela coisa do leão. Então, o leão, ele quer sentar com todo o contribuinte para tomar café e abocanhar o imposto dele. É isso que o leão verdade. quer. O leão quer sentar, senta para tomar café comigo aqui, né? E vai lá e pega o seu dinheiro. É o que o Estado faz com a gente, É né? isso mesmo. É o que o Estado Verdade. faz. A gente deixa essa imagem de leão. E aquele ditado, tem que matar um leão por dia. É isso né? aí. Quando você tá falando assim numa vida difícil, de empresário, olha, tem que matar um leão, por dia. Eu mato um leão por dia e eu deixo um amarrado pro dia seguinte. Aí é isso, todo dia você tem que ir lá enfrentar o Estado, né? Não é fácil, não. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Pod Café. Sempre, né? Uma honra conversar com você, né? Dividir conhecimento. Pedro, mais um sabadão finalizado Mais um com sabadão. sucesso. É isso aí, Giovana. Mais um sábado juntos, né? E, Gustavo, muito obrigado pela sua presença. É uma honra para o podcast, o nosso Pod Café, recebê-lo aqui. Sempre será bem-vindo. Sim, de a hora que portas você abertas. quiser, traga essas informações, essas novidades que a gente sabe da sua luta e o quanto você ama esse país e você quer Luta melhorar por as ele, coisas. Verdade. Verdade, é verdade. Pedro, obrigado. Poder contribuir, levar um pouco de conhecimento de imposto, né? A gente está à disposição aí, desde o início que começou esse podcast. Eu sou muito entusiasta aqui de vocês. Sim, você foi um dos pioneiros, foi o pioneiro. Sou aqui. membro da comunidade. Cadê minha carteirinha? Você é um membro da comunidade. Só Vamos que arrumar. não pode vir vestido de leão aqui não, hein? Deixa suas redes sociais, Gustavo, para toda a galera que quer te conhecer um pouco mais. Meu Instagram é @gustavo.araújobrasil. No meu Instagram tem todas as informações das outras mídias, é que eu mais utilizo hoje. Então, muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, gente. Sábado que vem nós temos um encontro marcado, então te esperamos aqui na companhia de Pedro. Eu na companhia da Giovana. Te Sábado que vem esperamos estamos aqui sábado que vem. Beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau. tchau, 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 tchau.